Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Visão Médica, comigo, Bárbara Mascarenhas. Hoje a gente vai fazer uma entrevista muito especial com a doutora Lúcia Mascarenhas. Muita coincidência. Lúcia, por favor, nos apresente. Eu sou a Lúcia, eu sou médica, cirurgiã e mastologista. Eu cuido de mulheres ou pessoas com câncer de mama, mas no momento estou me especializando mais em tratar pessoas transmasculinas que estão em busca da sua cirurgia de afirmação de gênero. Muito bom, Lúcia. Ela esqueceu de falar que ela é mãe de 4 filhos. Isso é importantíssimo. Gêmeos e gêmeos. Bom, Lúcia, agora depois dessa apresentação, se vocês não perceberam, é lógico que apesar da gente não ter o mesmo sotaque, a gente já teve um dia, somos irmãs de meu pai e mesma mãe. Sim. Lúcia, o que te fez escolher medicina? Eu sempre gostei de cuidar de pessoas, sempre tive esse envolvimento com pessoas. Eu acho que a grande inspiração para fazer medicina foi o meu irmão. E no momento que ele estava sendo acadêmico de medicina, e eu ainda na escola, no colégio, ele me levava para o laboratório de experimentação, ele fazia todos os ensinamentos de prática, ele levava lá para casa e eu era sempre a cobaia, ali na semiologia médica. Então, acho que a inspiração foi essa. E tendo meu irmão ali no contato com a medicina, me inspirou também em realizar medicina. A curiosidade, né? Furou lá em casa a Lúcia 11 vezes para achar a veia. Quando ele estava fazendo curso de injetável. E aí eu não sentia dor, permitia, deixava, tava tudo bem. Deu certo, né? Deu certo. E assim, em todo esse processo da sua carreira, qual foi o momento assim que você achou que foi mais difícil? Tudo foi difícil. Desde o processo vestibular foi muito difícil. Eu optei em fazer... Optei não, mas eram as condições que a gente tinha de fazer universidade pública. Então, demorei 5 anos para poder passar numa universidade pública. Depois desse processo, medicina não é fácil e não tem que ser fácil. É um curso muito difícil. Então, eu acho que eu levei cada etapa nessa trajetória do que eu sou hoje. Foi tudo... Não vou dizer que foi fácil. Tudo foi muito difícil. Já pensou em desistir? Em alguns momentos eu achava que a medicina não fosse para mim, desistir não. Mas em alguns momentos eu achava que a medicina não poderia ser para mim, por eu não gostar de alguma matéria, ou de algum professor, ou de algum preceptor. Eu achava que eu tinha que encaixar naquele modelo. Então, em alguns momentos eu pensava que teria que desistir por não me encaixar nesse perfil. Mas aí eu sempre orei, pedi a Deus, olha Deus, me ajude, se for isso eu vou continuar caminhando para ajudar as pessoas, para continuar tratando as pessoas. Quem é a Lúcia fora do bloco cirúrgico, do consultório? Eu sou a pessoa mais feliz e realizada no centro cirúrgico. Eu acho que as pessoas vão me conhecer a Lúcia plenamente no centro cirúrgico. Eu sou aquela pessoa sem filtro, eu sou aquela pessoa espontânea, eu sou aquela pessoa séria, eu acho que sou todos os sentimentos dentro de um centro cirúrgico. E fora dele? Fora dele e fora fora do centro cirúrgico, eu tento me adequar de acordo com cada ambiente. Se eu estou num ambiente hospitalar e dependendo desse ambiente, tem momentos que pessoas estão mais tensas, estão mais apreensivas com o seu diagnóstico. Ainda mais eu que lido com pacientes com câncer de mama, principalmente. Então, estão muito tensas. Então, eu tento ser aquela pessoa serena, aquela pessoa acolhedora, sem julgamentos. Diferente numa urgência, eu sou aquela pessoa que tem que ser decidida, que tem que ser prática, que tem que ter um pensamento rápido. Ao mesmo tempo, com os colegas, eu sou aquela, pode contar comigo, tá indo tudo bem, se precisar de ajuda, estou aqui. Então, eu acho que eu sou várias Lúcias, dependendo de vários ambientes. Acolhedora 100% do tempo. Uma análise rápida aqui de gestão, acho que é acolhedora 100% do tempo. Eu gosto de acolher muitas pessoas, então parece que eu sempre estou em busca de alguém que está precisando. E quando foi que você percebeu, saindo agora desse momento, né, de toda essa formação, um pouquinho da sua história, que você percebeu que a excelência técnica ela não ia ser o suficiente para o seu mercado de trabalho? Gente, isso é muito difícil
que a gente fala da virada da chave, né? Primeiramente, o médico, o profissional tem que acreditar que ele é bom. E eu acredito, assim, eu tenho certeza que eu sou boa na minha formação. Mas a gente não está preparado para o mercado, de como fazer disso o seu ganha-pão. A gente é doutrinado, ensinado que a gente sempre tem que cuidar de alguém. Mas quem é que está olhando pela gente? Quem é que está olhando pelas nossas contas, vamos dizer assim? Então, isso é bem complicado, é bem difícil. Hoje, com mais de 40 anos, que eu fui tentar ter esse olhar, né? Agora com 4 filhos, né? Ter que tomar conta de uma casa, de uma carreira. Eu acho que esse despertar foi um pouquinho tarde, de que a gente tem que trabalhar também a questão financeira, a questão de gestão, e não apenas só ser um legado, né? De cuidar das pessoas, né? De cuidar da saúde das pessoas. Como é que é a sua rotina real, assim, dia a dia? Um dia a dia comum? Meu dia a dia comum, eu levanto cedo, arrumo as crianças para ir para a escola, deixo elas na escola, vou no hospital. A primeira coisa que eu faço é já perguntar para a equipe de enfermagem, equipe de recepção, quais são aquelas demandas daquele momento, se tem alguma urgência ou não, para poder priorizar ali a minha agenda. Tem os pacientes agendados, em que eu realizo as consultas, pacientes de pós-operatório ou pré-operatório, peço para eles chegarem primeiro, porque se houver alguma coisa imprevista, um laudo que não saiu, um exame alterado, uma ferida operatória que está complicando, eu prefiro ver esses casos pro primeiro e depois eu faço os meus atendimentos. Dependendo do dia, eu estou no centro cirúrgico, fazendo as cirurgias. Depois, tento resolver o que tem de pendência. A maioria das vezes vou buscar minhas crianças na escola, já emendo para uma atividade física, depois volto para casa, levo alguns trabalhos para casa e acredito que é isso. Já se sentiu sobrecarregada? Essa foi ótima. Acho que não. Que isso? Não, imagina. Eu acho que eu o tempo todo. É porque eu acho que a gente entra numa discussão assim. Quando a gente entra na medicina, vê se meu pensamento está errado. A gente tem um pensamento de que quanto melhor formado nós formos, melhor a gente consegue uma carreira, melhor a gente tem um retorno financeiro, isso é de praxe, não é pecado, e menos sobrecarregado a gente fica. Onde foi que se perdeu nesse caminho, né? Eu acho que parece que é uma lenda urbana que se conta que quanto melhor formado, menos sobrecarregado a gente acaba ficando, e acaba que a gente sobrecarrega mais por a gente não ter aprendido, que a gente poderia ter aprendido desde a faculdade ou ao longo dela. Poucos se interessam e muitos acham que é serviço de outra pessoa, que é a gestão disso tudo. É assim que se enxerga. Então, o tempo todo eu me acho sobrecarregada. Em que momento, se eu sinto sobrecarregada, é isso? Eu me sinto muito sobrecarregada. Eu acredito que hoje, tendo que administrar tudo isso na parte médica, é porque eu não consigo delegar funções. Eu acredito que a excelência vem só de mim. Eu acredito que para falar com o paciente, contato com o paciente, só eu devo fazer. As certas orientações, só eu devo fazer. Até nas cirurgias, eu acredito que o procedimento vai ser melhor realizado por mim do que, né, tá orientado. Então, assim, é muito difícil para mim, porque eu não consigo confiar em outras pessoas para fazer o que eu acredito que deve ser feito por mim. Pronto. Por isso que me deu essa vontade de fazer esse podcast e discutir esses assuntos. Quando a gente fala, enquanto médico, que tem coisas que a gente deve fazer, que a gente não consegue delegar a função, isso também já foi um defeito meu. Tudo que eu falo aqui sobre gestão, de como gerenciar e como facilitar, como gerenciar melhor a vida, tanto na carreira profissional, e isso reflete na pessoal, é justamente dessa parte do delegar. Eu também tinha dificuldade porque eu achava que só eu era capaz e tinha formação técnica para fazer as funções que eu realmente faço. Mas tem algumas coisas, sim, que a gente não só pode, como deve delegar, para justamente a gente focar no que a gente está preparado tecnicamente. A agenda.
A agenda, você faz uma agenda. Quem tem que conferir a agenda, entendeu? Isso pode ser passado por uma outra profissional. Tecnicamente, ela não precisa saber quais são os casos mais complexos ou menos complexos, quais são os pacientes mais difíceis ou mais fáceis. Mas essa função de conferir na agenda, quando você chega lá, está tudo checado, lógico, com uma pessoa de confiança, com uma profissional de confiança, e que você vai conseguir treinar, isso é menos uma coisa. Parece pouco, mas no início do teu dia, quando ele já começa organizado, com uma agenda, com uma pessoa que teve a confiança, que foi verificada, com uma pessoa de confiança, que verificou os exames, e essa verificação inicial, ela deve ser delegada a alguém para que você consiga, na prática, usar tecnicamente o que você mais sabe fazer, que é a cirurgia, que é acolher os pacientes, que é falar com os familiares. Então, é isso que tem que ser virada de chave. Tem que entender que ter uma excelência técnica na formação significa que outras coisas você tem que sim e deve ser delegada para outras pessoas. Isso é um trabalho, isso é uma prática, gente. Isso na prática, todo mundo erra, às vezes nós erramos, a pessoa que você delegar também vai errar, mas essa prática precisa ser feita para que a gente cada vez mais consiga ocupar a nossa maior parte do tempo que a gente se formou, porque a gente tem prazer em fazer, porque a gente quer fazer. A gente tem uma falsa impressão de que tudo que a gente está fazendo, a gente faz com muito prazer, porque a gente faz questão. Mas tem algumas coisas, sim, dentro do seu dia a dia, que pode ser delegado para outras pessoas, para que você consiga focar mais naquilo que importa, que é no paciente, que é na cirurgia, que é com os familiares, que é com o processo todo cirúrgico, que é com o pós-operatório. Isso só falando de uma agenda. Tem mais outras coisas que a gente pode pesquisar dentro da rotina da Lúcia. Você pode verificar dentro da sua própria rotina e que a gente pode ir avaliando e fazendo essas modificações. Não, é isso mesmo. Eu tenho muita dificuldade de distribuir essas tarefas. Eu acredito que só eu posso fazer isso melhor. E então eu acabo fazendo função de gestão, função de secretária, função administrativa. Eu faço muitas outras coisas que poderia ter sido melhor distribuídas essas tarefas, para eu estar focada justamente naquilo que eu me especializei mais, em que eu estudei mais, em estar concentrada mais. A partir do momento que as coisas não começam a andar e começam a chegar os problemas e essas soluções têm que partir de mim, meio que sobrecarrega. E aí isso aumenta uma certa ansiedade e que ali no processo em que precisa totalmente da minha concentração, da minha área técnica, pode acabar atrapalhando. Né? Eu acredito que eu consiga administrar esses conflitos, mas tem muitos profissionais que não. E é por isso que a Bárbara, ela está aqui justamente para nos ajudar. Por que a gente vê tantos erros médicos, né? Porque muitos profissionais acreditam que não está entregando o seu melhor. Justamente que eu acho que no decorrer daquele objetivo final, ele foi gastando tantas energias que no que ele deveria estar reservando sua energia, principal já está esgotado, já está cansado. E aí ele começa a sentir que não está dando o seu melhor. Não é isso, Bárbara? É isso. Além disso, sente que está apagando incêndio, não está resolvendo problema. Está só apagando incêndio, né? Cada hora está acontecendo alguma coisa. E sente que não está sendo remunerado de maneira igual do que deveria, porque tem boa formação, excelente formação técnica, mas está se sobrecarregando com tantas coisas que não deveriam se sobrecarregar e acha que a remuneração também não condiz com aquilo que deveria condizer. De maneira assim. O que mais em erro de organização, assim, qual foi um erro que aconteceu? Não pode chamar de erro, mas assim, tem alguma situação que aconteceu dentro do centro cirúrgico, do consultório, ou mesmo ali, né, com a equipe em si, a equipe multidisciplinar, que te ensinou, cara, isso aqui nunca mais eu vou fazer, porque isso aqui vai dar ruim, vai dar errado toda vez. Sim, é isso, essa sobrecarga de avaliar, conversar, falar das complicações, deixar o paciente consciente e mais a carga da equipe para sua decisão fez com que eu tomasse decisões em momentos errados. E nesse momento que eu não notei que um paciente não estava preparado para aquela cirurgia, naquele momento, acabou que houve certas complicações. Essas complicações, querendo ou não, o paciente pode se desestruturar psicologicamente, mentalmente, mas isso vai acabar refletindo no seu pós-operatório. Então, eu já errei, eu acredito que possa haver alguns erros, de eu não sentir qual foi aquele momento que eu acabei cedendo certas pressões
para indicar no momento errado, vamos dizer assim, no momento oportuno para a equipe, não para o paciente e para mim, a indicação cirúrgica. E isso ocorreu o quê? Não é que houve um erro médico, não foi nada disso, mas o pós-operatório se prolongou muito mais, né? Acabou que o paciente não evoluiu da maneira esperada. Eu não sei se é isso. Acontece, assim, e aí é que acontece. Quando a gente tem uma organização de gestão, no sentido de eu tenho uma agenda direcionada, eu tenho uma equipe alinhada, e isso é um processo, é lógico, que a gente não consegue, né? Isso criar uma cultura demora pelo menos 2 anos, então isso demora, mas quando está pronto, é outra visão. Nesse sentido, quando isso está organizado, você pode gastar energia com esse paciente específico. Porque a gente vai ter paciente que vai complicar, a gente vai ter paciente que vai causar. Por mais que a gente esclareça tudo isso, e isso é fato que pode acontecer, eu consigo gastar um pouco mais de energia, de estresse, né, de ansiedade, que a gente, enquanto médico, também tem com esses pacientes, sem desgastar toda uma equipe junto. Sem ter que desgastar toda uma equipe, um paciente, os familiares, todo mundo junto, sem traumatizar, né? Não só desgastar, como traumatizar. Então isso é fundamental. Quando a gente passa a delegar, vai ficar aqui de missão para ti, já vou logo te adiantando. Tá? A Lúcia vai começar a me passar o que foi que ela, em um mês, tá? Vai fazer esse treinamento em um mês, o que era que ela fazia antes, e agora ela passou a delegar para que alguém faça para ela, junto com ela vai ensinar, vai treinar, e depois mostra aqui pra gente qual foi os resultados e os ganhos disso, tá bom? Sim. E aí, Lúcia, em cima disso eu queria saber, você controla algum indicador? Bárbara, vou te falar a verdade. Meu Deus. O que é indicador? O que são indicadores? Eu não sei o que são indicadores. Isso é uma falha muito grande na nossa formação médica, né? Eu não sei nem se isso é importante. Não, na nossa formação médica, não vou falar mal da nossa formação médica, porque na nossa formação médica a gente tem diversos indicadores que são mostrados, talvez não com esse termo, não com essa palavra especificamente, mas isso é nos mostrado o tempo todo. A gente tem indicadores o tempo todo mostrando pra gente. Quando a gente vai no mecânico, e eu não vou em qualquer mecânico, ou eu pergunto pra alguém, ou alguém me indicou, ou alguém me disse, e por que essa pessoa indicou? Ah, ele disse porque ele pegou o carro na hora, ele me devolveu na hora, ele fez um bom trabalho. Isso tudo são indicadores de que ele fez um bom trabalho. E quando a gente volta para dentro da medicina, tem N indicadores. Você sabe que a maior chance de câncer de mama em mulheres acima de 40 anos, né? Por isso que tem uma indicação de fazer mamografia anualmente. Isso faz parte de uma série de estudos em que a gente utiliza os principais indicadores e mostram pra gente, a gente consegue seguir essa linha. E aí, quando eu pergunto, Lúcia, como uma cirurgiã, mais fácil do que explicar o indicador, eu posso trazer o indicador para você praticar a partir de agora. Que pode ser um indicador de complicação cirúrgica. E isso vai avaliar também a tua performance. Por exemplo, você faz 20 cirurgias por mês. Dessas 20 cirurgias por mês, que é uma quantidade, certo? E aí eu estou falando de um indicador quantitativo. Ele vai refletir qualitativamente, mas agora ele é quantitativo. Eu faço 20 cirurgias por mês. Quantas dessas cirurgias complicaram? Complicaram 5 cirurgias. Então, daí eu tiro uma porcentagem e eu consigo avaliar dentro do know-how mundial, e isso é muito fácil fazer, se eu sou uma médica que complico muito ou complico pouco. Se a técnica que eu estou utilizando complica muito ou complica pouco. Por isso que dentro da cirurgia, tu estudas várias técnicas de uma mesma cirurgia. Vamos falar bem simples aqui, para a maioria dos médicos entenderem. Uma vesícula. Eu posso fazer uma vesícula videolaparoscópica ou barriga aberta, como a gente fala no leigo. Existem complicações para as duas. Algumas iguais, outras diferentes. E existem benefícios para as duas. Então, uma eu vou usar para algumas indicações e outras para outras, certo? Então, isso vai conseguir me indicar. Eu aprendi as duas técnicas. Hoje, acho que, na verdade, quase nem aprendi as duas, mas eu aprendi as duas técnicas. E isso vai me mostrar qual é a melhor técnica para mim, muitas vezes, ou para com alguns pacientes. Tem que casar a melhor técnica para o perfil do paciente, para que eu tenha uma melhor indicação e menor complicação. Tu pode usar esse indicador de complicação cirúrgica a partir de agora e fazer essa análise mensalmente, para você entender, para não chegar aqui, né, ou nos nossos encontros, e a gente ter a sensação assim, nossa, meus pacientes, já teve médico que chegou comigo falando,
eu estou com os pacientes que estão complicando muito. Excelente tecnicamente, muito bem formada. Na hora eu olhei e falei assim, eu acho que o olhar é outro. O olhar não é que estão complicando muito, porque quando machuca, quando dói, quando nos fere, isso nos chama muito mais atenção. E a gente tem a sensação errada de que a gente está fazendo errado. E na verdade a gente está analisando de maneira errada. A gente tem que primeiro pegar um todo, que seriam todas as cirurgias, basicamente desse indicador, e eu tirar o que está complicando. E a partir daí eu entender que não posso duvidar da minha técnica. Ela é boa. Se eu tenho a maioria dos pacientes fazendo uma excelente cirurgia e 2 ou 3 complicando durante o mês. Sim. A complicação vai acontecer, porque depende de fatores. Muito do paciente, do clima, de tudo isso. Então, assim, é importante focar nisso. Então, já aguarda para ti a segunda missão da Lúcia. Não, uma coisa muito interessante, quando a Bárbara faz essa minha orientação, e nos nossos primeiros encontros, uma coisa que ela me perguntou, que eu fiquei assim, seus pacientes são satisfeitos com seus procedimentos cirúrgicos? Eu falei, são. E ela falou assim, mas como é que você avalia isso? Essa satisfação dos pacientes? Eu falei, eles falam que gostaram. Eu falo, se não, existem indicadores, inclusive, para isso, para você avaliar a satisfação dos resultados cirúrgicos. E isso eu falei assim, nossa, a medicina também é número, né? A medicina tem que ser número, tem que ser planilhado, vamos dizer assim. A gente tem que, quando a gente olha esses números, esses indicadores, esses números, eu acho que a gente consegue ver como é que está a nossa performance, né? Seja profissional, seja da equipe, seja da técnica. Eu acho que a gente organizar isso, essas ideias, é muito importante, né? É um processo, porque são muitas coisas. Na verdade, quando a gente começa a falar igual, explica a medicina, é muita coisa que a gente tem que explicar. Mas a gente tem que entender que medicina, assim como um engenheiro, um advogado, um dentista, um mecânico, uma professora, eu preciso ter parâmetros para que eu vou ou não nesse profissional. Hoje em dia a gente usa muito o Instagram para ir ou não nesse profissional. Eu usar um indicador, que a Lúcia citou, que é um indicador qualitativo, ou seja, em que eu vou perguntar para as pessoas se é um bom profissional ou não, se ele atendeu bem ou não. E isso vai dizer, nossa, então eu vou também. Quem não vai, né? Quem não gosta de uma boa indicação, de um bom dermatologista, né, indicado? Todo mundo gosta. Então isso é fundamental. Mas para também você ter essa avaliação para lhe orientar. Muitos médicos perdem pacientes que pode ter um know-how para pagar todo esse pacote que você pode cobrar pelo banheiro da recepção. E ele nem sabe, porque o médico chega correndo, entra no consultório, atende o paciente, sai do consultório e ele não sabe que na recepção é um banheiro ruim, sei lá, tem uma lasca da lajota quebrada que incomoda todo mundo que aparece ali. Então, isso é importante, fazer essa avaliação qualitativa também. Então, e hoje, a gente não entra num Uber sem perguntar quantas estrelas eu dou. Não tem porquê a gente fugir do que é tratado hoje. Hoje, a opinião é tratada dessa maneira. Então, é importante a gente tratar também dessa maneira. Não é pecado ruim, você não está aqui nem cobrando mais, nem cobrando menos, nem fazendo nada contrário ao nosso juramento da medicina em avaliar ou pedir que seja avaliado o seu tratamento. Está totalmente correto. E aí, Lúcia, tu já acha assim que perdeu dinheiro? A gente está tratando aqui de uma médica em que o processo de gestão ainda está em formação. Então tem algumas coisas que eu tenho certeza que tu vai ter dificuldade de visualizar. Talvez tenha lá na frente, talvez perceba antes que aconteça. Uma das perguntas que eu gosto de fazer é se a pessoa já percebeu que ela perdeu dinheiro por falha em processo. Eu acho que o tempo todo. Eu acho que, primeiro porque eu acho, a gente sempre acha que poderia ser melhor remunerado. Então, eu acho que já é um processo quando a gente aceita certos empregos, trabalhos, plantões. Que pagam mal, né? Que pagam mal, ou a gente acha... Que não paga. Ou que não paga, né? Ou não pergunta o valor. Então, eu acho que o tempo todo, nesse processo, eu estou perdendo dinheiro. Outra coisa, a gente vê muito a relação de marketing, a inteligência artificial, o médico não sabe resolver isso, e a gente não acompanhar esse processo, que a gente tem que acompanhar, e muita gente chega para falar que vai te ajudar e, na verdade, não ajudou, a gente arrecadar, melhorar mais o nosso consultório, melhorar nossa remuneração com essa promessa
de uma entrega de trabalho, mas na verdade a gente não olhou, acompanhou de perto e não foi um resultado esperado. Então eu acho que algum desses erros eu já cometi, de acreditar em equipes de marketing, né, de que vai prometer vindas de pacientes, de consulta, e não foi bem isso, até porque uma das minhas falhas foi essa, de não ter acompanhado o processo, de não ter entendido, de ter estudado mais, e também de não perguntar, vamos ali, vamos ajudar, vamos, e não perguntar o valor, e acabar sendo remunerado menos do que eu imaginava, né? Não, é isso, assim, a gente, enquanto pessoa física, podemos falar assim, a gente não discute quanto é que a gente tem que pagar pelas coisas. Mas enquanto pessoa, podemos falar que na maior parte dos médicos trabalha com pessoa jurídica, a gente não sabe colocar nosso valor, a gente não tem ideia de como colocar e a gente perde dinheiro, às vezes, em demorar para responder um possível paciente. Entendeu? Você que trabalha principalmente hoje, né, tem expertise aí em ressignificação, né, que é a cirurgia masculinizadora. Isso é fundamental, que são pacientes que já estão sensibilizados, que já vieram num processo de sensibilização muito grande, e você, que a gente descobriu lá no início, que é acolhedora 100% do tempo, precisa dar esse feedback e essa resposta muito rápida. Mas isso eu preciso de todo um corpo por trás para poder que a gente consiga ter atenção a esses pacientes de maneira diferenciada mesmo, até porque você precisa disso para entender o que ele realmente quer, entender por tudo que eles passaram, para chegar até você e você, a partir daí, conseguir mais pacientes também. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Sim. Pergunta assim, o que você faria diferente se começasse hoje? Eu estudaria gestão. Mesmo que a faculdade, a universidade não possa oferecer, eu iria atrás de gestão, que hoje a gente vê que é muito importante. Hoje a Bárbara me ensina que é muito importante, antes até mesmo de dormir ou acordar, a gente já fazer um script, né? Ela fala que é a lista de compras numa folhinha de pão. Papel de pão. De papel de pão. Mas é isso, porque senão a gente se perde. Eu acho que eu teria feito isso mais vezes, eu teria estudado mais gestão, eu teria estudado mais sobre educação financeira, justamente para saber o que cobrar, o valor das coisas. A gente não sabe, a gente sai da faculdade, eu pelo menos saí sem saber mensurar isso, os meus gastos de consultório, os meus gastos de transporte até o local de trabalho, Vou te interromper bem aí, Lúcia. Eu acho que a gente pode deixar aqui para todo mundo que está vendo a gente essa lição de casa. Você sabe o seu valor hora? Não. Pois é. Então, assim, é importante a gente calculem aí. Como é que eu vou calcular o valor hora? Você trabalha, vamos pensar só no lugar. Você é médica do Exército. Você trabalha especificamente, vamos pensar que só, não que seja pouco, mas somente no Exército. E que você recebe X reais. Você tem que contar o tempo de deslocamento para você chegar e para você sair. Ela mora em São Paulo, então menos de 1 hora ela não chega e não sai rápido, né? Então pelo menos 1 hora ali, que na esquina demora um pouquinho mais. Então você adiciona a hora, né, nos 24 horas ali, quanto tempo eu demoro. Aí eu vou lá fazer uma cirurgia. Então eu demorei 1 hora para chegar lá, a cirurgia demorou 2 horas, contando desde a hora que eu cheguei até a hora que eu vou, certo? Demorei mais 1 hora para casa. Eu recebo X por mês, aí eu divido por aquele dia e aquela cirurgia. Então aí eu vou chegar no valor hora. Quem tiver dúvida, quiser me mandar depois no direct, a gente consegue conversar direitinho e calcular o valor hora de cada um. Esse também vai ficar um dever de casa, mas é fundamental para você entender se um trabalho vale a pena ou não. Muitas vezes a gente aceita um trabalho que está pagando super bem, mas no fim das contas demora 3 horas para chegar. 3 horas para voltar. Fora o estresse. Talvez é um trabalho que não é organizado, em que você chega lá, o gestor daquele local não é um gestor compadecido com a situação que está ali, não é um gestor que queira realmente gerir, ele só quer resolver problemas e jogar um problema para outra pessoa e acabou-se. E muitas vezes quem resolve esse problema é o médico que está lá, juridicamente é ele que é o responsável por aquele local, na maioria das vezes. Então é importante você ter essa noção de como calcular o valor hora para saber o que vale a pena ou não, porque às vezes é melhor sair de algum serviço para conseguir ter melhor retorno financeiro. Então, assim, gente, agenda cheia não significa rentabilidade.
É fundamental a gente analisar todos esses processos para entender se está sendo mesmo rentável ou não para você. Lucro é uma responsabilidade. Então, se torna nossa responsabilidade também. Medicina é um sacerdócio, mas a gente tem que entender que a gente precisa receber por aquilo. E ser justo quanto à nossa formação. Então, é fundamental a gente também ter essa virada de chave de entender que, né, medicina não é caridade. Ela é um trabalho sério, a gente está trabalhando com vidas, com sentimentos, com diversos fatores influenciando ali diversas doenças ou não. Eu, como uma gestora nata, falo que eu trabalho só gestão e só não é pouco. Só porque é muito, então me ocupa como um todo. Mas é importante a gente entender todos esses fatores e saber que a gente precisa ter esse lucro. E aí, Lúcia, além disso, eu falei com algumas pessoas e pedi para elas mandarem, falarem sobre você, o que acha sobre você. Eu gostaria de ler para você. Pacientes? Também. Ah, é? É. Vamos ver aqui. Um paciente falou assim: ser paciente da doutora Lúcia é algo tão leve, o que é difícil, principalmente pelo fato de ser um homem trans, passar com médicos que sempre me deixou tenso, com receio do preconceito e da falta de informação, mas ela deixa tudo muito leve, tranquilo, todas as consultas a gente ri. Eu sonhei um sonho e pude realizar, e ela tem total responsabilidade nisso. Eu me senti... A gente se realiza nos irmãos, né? Até eu tô me motiva aqui. Eu me senti confortável com ela, ao ponto de chorar de felicidade quando finalmente me vi no espelho. Eu desejo tudo de mais incrível na vida dela, da família dela. Obrigada. E só tenho a agradecer pelo cuidado comigo e pelos meus irmãos de luta. Estou muito feliz com a minha cirurgia, estou feliz de ter tido a honra e o privilégio de conhecer a doutora Lúcia. Para além de médica, é uma amiga incrível. E espero manter contato por muitos e muitos anos. Abraço de Pietro e Dante. Ah, lindo! Uma gracinha, né? Tem outro aqui. Era pra eu ter lido antes. Eu não quis na hora que eu falei, vou me emocionar na hora que eu leio, pronto. Bom, mais um recadinho aqui, dizendo assim, pra mim, Lúcia representa família, representa acolhimento, amizade, irmandade, amor. Lúcia é uma das melhores pessoas que eu conheço. Uma profissional incrível, uma mãe fantástica, uma amiga e irmã que acolhe, agrega as pessoas, com quem eu aprendi muito e aprendo todos os dias. Foi o meu lar durante muitos anos em São Paulo. E eu serei grata a ela sempre por todo amor e cuidado. Cada cafezinho, cada comida do norte, cada carinho, cada elogio. É uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Tenho a sorte de ter a Lúcia na vida, seja como amiga, como médica. Pode ter certeza que é uma pessoa abençoada. Por ter a sorte, porque Lúcia é luz, por onde passa. Ela ilumina e traz paz junto com ela e com os da família. Muito especial e amada, pra mim. É luz, é isso. Quem foi? Mari. Sou maravilhada com o seu trabalho e a sua naturalidade nos resultados. Quem é? Patrícia. Ela me mandou. Ela te mandou? Por que ela te mandou? Ela me mandou e aí eu fiquei assim sem entender. Eu falei, será que ela pegou o depoimento de alguém? Achei lindo. Tá lindo, né? E aí... Eu acho que esses depoimentos, a gente elogia o médico de vocês se vocês gostarem. Porque a gente vive num mundo de muita incerteza, muita pirataria, né? Até os médicos que não sabem lidar com saúde. E aí isso mostra que a gente está no caminho certo. Eu acho Como é que você se ver. sente ouvindo isso? Eu acho que é isso. Eu sinto que eu estou no caminho certo. É sério, gente. Muitas das vezes eu falo para vocês, que pacientes, eu durmo com vocês, eu durmo e acordo com vocês, pensando em vocês, pedindo inspiração para Deus, para eu fazer o certo, fazer o caminho certo. Por isso que
É muito importante a gente ouvir essas palavras boas, bonitas dos nossos pacientes, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos, porque a gente consegue continuar. É importante, né? Eu falo que eu não sou uma pessoa sempre quando eu estou conversando ali com alguém, eu falo, gente, eu não sou uma pessoa que me preocupo muito com a opinião alheia. Mas não me preocupo levianamente. Não é que não me influencie diretamente, mas é importante você também ter essa afirmação, ou essa reafirmação. Você sabe do seu trabalho, sabe do seu potencial, mas é importante a gente ter essa afirmação enquanto profissional, enquanto pessoa, dentro do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Porque gera dúvidas, todo mundo tem dúvida. A gente se coloca em dúvida e a gente é testado o tempo todo. O tempo todo vê alguém, principalmente nós, mulheres, mas o tempo todo vê alguém achando que a gente não deveria estar onde a gente está. E o fundamental é a gente ter colegas unidos, uma família unida, um referencial bom. A gente tem, né? Hoje eu vi a homenagem ao Dr. Rafael, coisa mais linda. Então, assim, um referencial bom, né, também, que a gente teve professores maravilhosos, que mestres, até hoje... que a gente chama de mestres. É tão respeitado que a gente usa esse termo. O mestre. Foram verdadeiros mestres hoje da vida, né? Não foi só da profissão, da vida, assim. Acaba sendo da vida. Me ensinou, não foi meu mestre diretamente, mas acabou sendo meu mestre, porque me ensinou coisas incríveis que eu utilizo até hoje e não esqueço jamais. Eu acho que isso que é o mais importante de tudo, assim, é entender que toda essa organização vai refletir no que a gente mais quer, que é no paciente. Toda essa organização, todo esse trabalho de gestão. E eu falo todo porque, sim, para a gente que vai começar, é um pouco cansativo, é um pouco maçante, mas assim como a atividade física, como fala, na prática ali, todo dia um pouquinho, a gente consegue gerar um bom resultado, a gestão também, a prática, todo dia você vai gerar um bom resultado. Você vai chegar no resultado que você quer, você vai conseguir ter uma alta performance enquanto profissional. E aí, eu acho que o mais importante de tudo isso é deixar essa lição final. Ser bom tecnicamente é fundamental, é fato. Hoje a gente tem mais que o dobro de médicos formados que tinham na nossa época. E aí saiu a nota da Enamed aí esses dias, a gente sabe que as faculdades não estão tão boas quanto deveriam, existe uma série de ações aí enquanto governo para que se entenda sobre isso, o que vão fazer sobre isso, mas nós que já passamos de 10 anos de formação, temos uma subespecialidade, né? A gente não parou de estudar, vai continuar estudando. A gente precisa entender que, além da técnica profissional, é preciso ter um preparo de gestão para que a gente consiga ter uma alta performance e um trabalho de maior excelência do que a gente quer hoje. E aí, Lúcia, o que ficou para ti de lição? Eu acho que de lição a gente sempre tem que estar estudando, mas acho que não só medicina. Eu acho que trabalhos como o da Bárbara, que ela faz, de gestão médica, está justamente para isso. Não nos sobrecarregar, não nos deixar cansado, não achar que está chovendo no molhado ali, né? Está enxugando gelo, porque é essa sensação do médico sobrecarregado por não saber administrar uma agenda, o seu tempo. Então, a mensagem que eu deixo aqui é isso. Médicos, estudem gestão, peçam uma orientação. Isso vai te ajudar a realizar sua profissão de uma forma mais limpa, com mais excelência. E a gente tem que ir atrás disso, não só da parte técnica, teórica, mas a parte da gestão vai fazer a diferença ali no final, né? No que a gente pretende realizar finalmente para esse paciente. É importante, pessoal, a gente entender que existem milhares de ferramentas de gestão. Você tem prontuário eletrônico, ferramenta de marketing, tráfego pago, Inteligência artificial. Inteligência artificial, e está aí para ficar, vai ficar e tem que ser usada, e tem que saber usar, tem que usar com sabedoria. Existem todas essas ferramentas. Mas o fato é, nós enquanto médicos temos todo um know-how, a gente fala muito baseado no jurídico, em que até para saber o que a gente pode usar, o que a gente não pode usar, como é que a gente tem que se portar nas redes sociais, e isso também tem que ser refletido para com os pacientes ou locais de trabalho. A gente tem que saber o que a gente vai fazer diferente. Então, ferramentas de gestão, eu falo assim, não faltam. Mas o fundamental é saber, primeiro,
por onde começar, como começar, o que fazer, o que deve ser diferente. Com certeza para a Lúcia é um indicador, para outro colega médico é outro indicador, para mim, enquanto médica, é outro tipo de indicador, e isso vai fazer com que eu tenha uma alta performance. Então, eu estou aqui justamente fazendo esse podcast com visão médica para mostrar para vocês que cada um tem um olhar diferente e com certeza muitos vão se encaixar em várias coisas que vão apresentar aqui, mas que é importante ter um profissional, e eu sempre falo, médico, para que passou, porque todo mundo passa, que fez muito plantão, que trabalhou em vários hospitais, que foi diretor, e quando eu entrei justamente dentro da gestão e hoje trabalho fundamentalmente somente com gestão, é que pude entender que isso é fundamental para todos os médicos, para que a gente consiga, assim, se reconhecer enquanto profissional tecnicamente bem formado e também ter uma remuneração justa que nos cabe enquanto profissional. Além disso, também ter uma alta performance. É isso. É isso, Lúcia? É isso. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada, Foi uma delícia. gente. Que bom que você está aqui. Venha mais vezes. Lúcia, pessoal, mora em São Paulo. Tem seu consultório em São Paulo. Sigam o Instagram da Lúcia. É Lúcia Mascarenhas, TikTok. No TikTok. Lá ela sempre mostra como é que é o trabalho dela, um pouco do dia a dia do centro cirúrgico, um pouco da família. Vê ali as brincadeiras das 4 crianças que estão ali, que ela chama 01, 02, 03, 04. Tá? Então, assim, me sigam também nas redes sociais. Meu é @doutora Bárbara Freire. E eu sempre vou estar lá falando, mostrando para vocês sobre gestão, como aplicar isso no dia a dia. E se quiserem mais informações ou uma mentoria diretamente com cada um de vocês, é só falar comigo no direct, tem um link lá do WhatsApp, entrar em contato, a gente faz uma reunião inicial para entender cada caso, que a gente sabe que é diferente, e a partir daí começar o novo trabalho. Obrigada, pessoal. Bárbara, muito obrigada por essa oportunidade, por estar aqui participando desse projeto lindo que está ajudando muitos médicos. Muito obrigada.